Um grande matemático francês, Henri Poincaré, escrevendo uma vez sobre o processo de invenção em matemática, de descoberta, logo nas primeiras palavras, nos primeiros trechos do seu artigo sobre o processo de invenção, de descoberta matemática, ele se detém e se afasta um pouquinho do objetivo dele e pergunta por que é difícil, por que matemática é difícil, né? Eu vou ler aqui um pedaço, a tradução que eu fiz do texto do Poincaré, que é no L'Invention Mathématique. Ele publicou no livro, na revista que ainda hoje existe, chamada L'Enseignement Mathématique, de 1908. Poincaré diz o seguinte: um fato nos deveria causar admiração se não estivéssemos tão acostumados com ele. Como acontece que existem pessoas que não compreendem a matemática? Se a matemática não invoca nada, a não ser as regras da lógica, aquelas regras que são aceitas por todos os indivíduos normais, e a evidência das mesmas se baseia em princípios que são comuns a todos os seres humanos, os quais ninguém pode negar sem parecer tolo, como e por que acontece que existam tantas pessoas que são totalmente resistentes à matemática? Que nem todo mundo seja capaz de inventar, não é mistério algum. Que nem todo mundo possa guardar na memória uma demonstração que certa vez aprendeu, também se compreende. Mas que nem todos possam entender um argumento matemático quando nós o apresentamos, isso é o que mais surpreende. Além do mais, aqueles que não são capazes de seguir esse raciocínio, a não ser com grande dificuldade, eles formam a vasta maioria. Isso é inegável. E a experiência dos professores secundários certamente não me contradiz. Poincaré, ao escrever isso, estava começando a tratar do processo mental que conduz à descoberta matemática. Ele lança a provocante pergunta e logo deixa o caso no ar e não volta a ele depois. Que eu saiba, essa pergunta de Poincaré ainda perdura até hoje. Ela é muito antiga e bem moderna. Ela é antiga porque a gente percebe quão antiga essa pergunta é quando a gente lê uma anedota, uma história que é atribuída a Euclides, uma história provavelmente apócrifa, provavelmente recai aquele dito italiano, se non è vero, è bene trovato, que não é verdade, mas ilustra o ponto. Que é o seguinte, diz que Euclides estava ensinando geometria ao rei Ptolomeu, que já começa por aí, né? Rei não estuda geometria. Presidente, muito menos, né? E que então o Ptolomeu perguntou se não havia uma forma mais simples dele chegar àqueles resultados. E ele respondeu, disse: Majestade, não há caminhos reais na geometria. Caminhos reais, você sabe, eram aquelas estradas que só o rei podia percorrer, porque era para ninguém estragar, né? A outra história, outro exemplo que ilustra a dificuldade de aprender e de ensinar matemática, é a expressão pons asinorum. Na Idade Média, e pouco depois, já no Renascimento também, e até hoje, ainda existe essa expressão. Eu acho que para vocês não, mas no meu tempo, ainda que remonta já mais ou menos essa proximidade da época que eu estou me referindo, havia essa expressão pons asinorum, só que era traduzida para o português, era ponte dos burros, né? Ponte de burro, mata-burro, é uma coisa que existe no interior do país. São as pontes sobre riachos formadas por cilindros de madeira justapostos que uma pessoa ou um veículo pequeno pode passar, mas um burro não pode, porque suas patas ficariam presas entre um tronco e o outro, né? Essa expressão pons asinorum, então, representa uma coisa que uma pessoa inteligente pode aprender e um burro não passa, né? Alguns teoremas de geometria eram conhecidos como pons asinorum. Um deles era o teorema de que os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. Isso é um exemplo de pons asinorum.
nos dias de hoje, um bom candidato após as ignoram é continuidade uniforme, convergência uniforme, coisas assim desse tipo, né, que representam um grau a mais de dificuldade sobre a cabeça daquele que teve uma dificuldade enorme de relacionar o epsilon com o delta, depois aparece um epsilon que busca um delta que sirva para todos os pontos, aí é demais. Então, o professor de matemática, ele se depara com uma coisa que é tradicionalmente difícil, né? Que é ensinar matemática. No começo do século XX, havia também uma crença, final do século XIX, de que havia no cérebro humano uma protuberância chamada a bossa da matemática, que certas pessoas dispunham dessa protuberância mais acentuada, então essas pessoas eram capazes de aprender matemática. Outras pessoas que não tinham a bossa da matemática, aí vem essa história de bossa, vem daí, né? Nem daí não, existe de outras situações semelhantes, né? Uma bossa para alguma coisa, né? Significa uma parte do cérebro que atendia a facilitar a aprendizagem daquela coisa. Então, a bossa da matemática foi uma crença que existiu, né? E que aparentemente, até que seja ressuscitada, não existe mais. É como, por exemplo, a classificação dos indivíduos de acordo com um antropólogo italiano chamado Lombroso, né, que dizia que os indivíduos que têm tendências criminais, tendências para assassinos, para ladrões, criminosos, etc., têm uma conformação do crânio peculiar, né? O que certamente não é verdade, não foi comprovado estatisticamente. Bom, então, quer dizer, existe essa dificuldade. A única vez na minha vida, aliás, não foi a única vez, não foi a segunda vez na minha vida que eu estive conversando com um presidente da República, aliás, o presidente mais ilustre que nós já tivemos em termos de educação, formação cultural, etc. Ele me disse assim, desassombradamente, eu odeio matemática. Eu fiquei, né, o que você pode dizer a um presidente, né? Eu não pude dizer o que eu pensava, né? Aí eu disse, presidente, o senhor acabou de dizer uma coisa que talvez seja a coisa menos original que já foi dita. Porque eu nunca encontrei uma pessoa que dissesse, eu odeio ortografia, eu escrevo chuva com X e não estou nem aí pro resto.